Fala galera, professor Michel Araújo, professor de artes, e essa videoaula vai apresentar para vocês conteúdo sobre o barroco holandês. Afinal de contas, como é que surgiu esse barroco holandês, né? E qual que é a diferença entre o barroco holandês e o barroco propriamente dito? E que contribuições esse barroco deixou para a gente até agora, né? Tudo isso a gente vai ver nessa videoaula. Então, cuidem, vamos lá. Para a gente entender o que foi o estilo barroco, é necessário sempre contextualizar. Não só no estilo barroco, gente. Na arte no geral, você precisa entender o contexto em que essa arte foi criada, né? E precisamos voltar um pouco para entender melhor o barroco, né? O barroco ele surgiu no século XVII e ele é um movimento artístico, né? Uma onda artística nova que foi patrocinada fortemente pela Igreja Católica e pela monarquia. Então eram esses quem depositava investimento em cima desses artistas do barroco, né? Portanto, os temas desenvolvidos por esses artistas eram temas religiosos, grande maioria religiosos, ou então temas com relação a demonstrar a monarquia, né, como retratos e tudo mais, né? E então o que acontece? Esse período na Holanda, né, a Holanda era governada pela monarquia espanhola, que era altamente católica, né? Então, esses artistas do barroco na Holanda, até então, eles seguiam à risca, né, essas características do barroco no geral, né? Então, eles pintavam ou esculpiam temas religiosos, né, para as igrejas e faziam retratos da monarquia e tudo mais. Ok. Afinal de contas, se você tem um produto para vender e você tem compradores fiéis, logicamente você vai agradar esses compradores fiéis. Porém, nesse período, a Holanda ela viveu o que se chama de período de ouro, né? E foi um período de ouro também na arte, porque o comércio ele vinha crescendo cada vez mais, as navegações iam sendo exploradas, então tinha uma burguesia que vinha ocupando e ganhando cada vez mais poder. Então a Holanda consegue romper com a monarquia espanhola. E o que acontece? Os espanhóis voltam para sua Espanha, né? E a Igreja Católica vai junto, porque ao mesmo tempo o protestantismo ele aparece muito forte nesse país, onde quase 100% da população adotam o protestantismo. E aí os artistas, o que acontece com eles, né? Pintavam temas religiosos, ou esculpiam temas religiosos e, e, e temas para a monarquia, e aí de repente eles perdem tudo isso de uma vez só. E aí vem aquela questão, né? O que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Então eles começam a buscar novos compradores, né? E aí eles percebem nessa burguesia crescente, nesses comerciantes, nessas pessoas que foram enriquecendo, apareceu muita gente enriquecendo e tal, que poderia ser eles a solução para os seus problemas, né? E então eles começam a produzir e a explorar a arte em função dessas pessoas. Sobre os temas religiosos, né? Você deve estar se perguntando: poxa, a Igreja Católica sai, mas fica a Igreja Protestante? Então por que os temas religiosos não foram mais abordados? Bom, eles até foram abordados, né? Mas em pequena escala, não era uma escala tão grande como vinha sendo antes. Até porque
as igrejas protestantes, elas não ornamentam suas igrejas, seus templos, como a igreja católica fazia, né? Então, passagens bíblicas, imagens de santos, tudo isso que era muito frequente dentro de uma igreja católica, na igreja protestante não existia. Então, não fazia muito sentido para esses artistas insistir numa coisa em que não rendia muito. Com essa intenção de tentar agradar, de tentar conquistar esses novos compradores, os artistas do barroco holandês, eles começaram a explorar outros temas que até então no barroco não se vinha sendo explorado. E isso é a grande diferença do barroco holandês para o barroco, o estilo barroco. Porque no estilo barroco eram apenas temas religiosos e com relação à monarquia. No barroco holandês não, os temas mudam, né? E os principais são paisagens, pinturas de gênero, natureza morta e retratos. Outra coisa, quando esses artistas começam a ter maior liberdade para explorar diferentes temáticas, eles começam a se especializar nesses temas. Então, por exemplo, de repente alguém começava a fazer paisagens e aí começava a ganhar fama e aí ele começava a pintar somente paisagens, né? E virava um especialista em paisagens. A mesma coisa com os retratistas, a mesma coisa com quem pintava pinturas de gênero e com quem fazia naturezas mortas, né? Começou a surgir os especialistas em cada área, né? Sobre as pinturas de paisagens, a gente percebe que esses artistas do barroco holandês não tinham apenas a intenção de imprimir numa tela uma imagem fiel do ambiente que ele está vendo, né? Na verdade, a gente percebe que eles tentam colocar, além da imagem, sensações de drama ou de romantismo. Ou seja, existe uma poética sobre essa paisagem, sabe? E um dos principais pintores de paisagens do barroco holandês é o holandês Ruysdael, que pintou moinhos, pintou planícies, pintou pontes e sempre acrescentando essa poética na imagem. Falando sobre natureza morta. Gente, o que é natureza morta? É muito simples, né? É tudo aquilo que estava na natureza, que foi retirado e agora está morto, né? Por exemplo, flores, plantas no geral, frutas e animais, né? Então, comidas também, né? Que são feitas com essas coisas, né? Então, isso, uma imagem que é feita com essas coisas da natureza, são chamadas de natureza morta. Bom, nesse período, foi um tema bastante explorado, né? As pessoas achavam muito interessante comprar essas obras, porque era bom ter em casa, né? Para ornamentar, para enfeitar a sua residência, né? Uns quadros de natureza morta, sabe? Mas o que é interessante nesse período com relação à natureza morta? Os pintores, eles tentam explorar cada vez mais a sua técnica para poder se aproximarem ainda mais de uma imagem real. Então, quando eles pintavam um copo, um cálice, uma xícara, alguma coisa assim, eles tentavam pintar o mais próximo de uma imagem real. Então, quando você vê sei lá, um banquete com a taça ou alguma coisa de metal, você vê o quanto aquilo dali é realista, né? O quanto aquilo dali é tão parecido com uma imagem real, né? Um objeto de verdade. Então, nesse período, esses artistas exploraram bastante esse realismo, né?
O que é interessante também é que as obras de natureza morta não chegaram assim, vamos pintar só a natureza morta, né? Não foi muito bem assim que começou a coisa, né? Os pintores, eles vinham colocando a natureza morta, mas sempre junto com a imagem humana, né? Tinha lá uma pessoa no quadro, e aí tinha, sei lá, tinha uma feira, né? Com flores, ou com frutos, ou com animais, enfim. E só posteriormente é que foram se pintando quadros apenas com natureza morta, né? Um dos principais pintores desse tipo de especialista em natureza morta, né, era o holandês Pieter Claes. E várias obras dele a gente pode observar esse realismo muito presente. Vamos observar essa obra do Pieter Claes, né? Podemos reparar que o quanto realista essa imagem é, né? Olha só o metal, como é muito parecido com um metal de verdade. Olha como ele expressa, como ele explora a imagem da água dentro do cálice, né? É muito parecido com uma água, né, de verdade, né? Isso nas suas obras no geral e outros artistas de natureza morta do barroco holandês, eles sempre procuram isso, né? Na natureza morta com torta de peru, a gente observa os detalhes na comida, nas frutas, o quão parecido é com uma imagem real. Resumão. Bom, nós vimos nesse vídeo que a arte barroca holandesa ela é um desdobramento da arte barroca. E ela surge basicamente por dois motivos, né? São os dois motivos principais, que é a independência dos holandeses com relação à monarquia espanhola. Além disso, nesse mesmo período, a maior parte da população ela adota o protestantismo ao invés do catolicismo. Então aí os artistas holandeses desse barroco, eles perdem seus dois maiores investidores, que é a igreja e que é a monarquia. Após esses acontecimentos, os artistas holandeses tiveram que ir atrás de outros compradores, né? Que seriam agora esses novos holandeses ricos, né? Essas pessoas que enriqueceram. E para poder agradar essas pessoas, esses artistas eles exploraram outras temáticas, que são as paisagens, as pinturas de gênero, os retratos e naturezas mortas. E nesse momento, os artistas eles começam a se especializar em cada uma dessas temáticas. Sobre paisagens, nós vimos que os pintores holandeses eles retratam a paisagem, mas ao mesmo tempo eles colocam nessa imagem uma poética. Sobre as naturezas mortas, nós vimos que são coisas retiradas da natureza, como flores, frutas, animais, comidas que são derivadas dessas coisas, né? E objetos, né? Coisas sem vida, ou seja, não tem a figura humana. Porém, o interesse por essas coisas foram aos poucos. Primeiro, as naturezas mortas elas vinham dividindo nas obras os quadros com a figura humana, e só depois é que os artistas se interessaram apenas em colocar a natureza morta. Os artistas eles exploraram demais a sensação de realismo, então eles queriam cada vez mais deixar as imagens parecidas com as imagens reais. Estamos chegando ao fim desse vídeo, espero vocês no próximo, porque ele vai dar continuidade à arte barroca holandesa, onde será falado sobre os retratos e sobre as pinturas de gênero, né? Tá? Então, até a próxima, galera, a gente se vê.